Muito boa noite, povo do YouTube, povo do Instagram, já dei um oi, povo que sempre nos assiste, povo novo, povo velho, povo todo mundo. Então sejam mais que bem-vindos a mais uma aula ao vivo, um encontro, né? Uma discussão de casos, uma troca de ideias da Academia da Odontologia. Para quem está entrando aqui de avião e nunca passou, eu sou a Carla Pereira, professora e uma das fundadoras da Academia da Odontologia. Então, se você tem algum amigo que faz odontopediatria, que está pensando em fazer odontopediatria, que está desistindo da odontopediatria, não deixe de desistir. Manda esse link agora para eles assistir a gente hoje, numa aula ao vivo, para fazer parte da academia, certo? Mas hoje, para quem realmente não é integrante da academia, não é membro mensal da academia, essa aula, discussão, conversa ao vivo que nós temos mensal, uma vez por mês, está aberto para todo mundo aqui no YouTube. Então, podem mandar o link para os seus amigos, pessoal do Instagram. Única coisa, o pessoal do Instagram não vai conseguir ver a nossa tela, o pessoal do YouTube vai conseguir ver a nossa tela. Hoje nós temos caso clínico, nós temos discussão diagnóstico, nós temos fotos, nós temos vídeos, nós temos dica de precificação na odontopediatria. Lembrando que a nossa aula dura em média de 30 a 40 minutos. E, enquanto isso, vocês podem deixar a pergunta de vocês no YouTube aqui no chat, que depois ou o pessoal da academia vai me passando, ou até mesmo eu vou lendo, mas podem deixando aqui. Ou para o pessoal membro da academia, nós vamos nos encontrar depois daqui, vamos colocar o link do Zoom para a gente se encontrar lá na nossa sala, que nos encontramos mensalmente, para tirar mais dúvidas. Eu posso mostrar os outros casos para vocês e com mais detalhes. Beleza? Que aqui no YouTube é papo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no 4º encontro ao vivo da Academia de Odontologia deste ano de 2023. Quero que vocês coloquem lá no chat, enquanto o pessoal está entrando, da onde que vocês são, se já são membros, se não são, se já fazem odontopediatria, por onde que estão nos assistindo, certo? É bem interessante. E deixa suas dúvidas lá, quem sabe no próximo caso clínico a gente responde tudo para vocês. Bom, como eu sempre falo aqui, o nosso intuito de fazer esses casos clínicos mensais é conseguir agregar um pouco da nossa rotina clínica da odontopediatria e eu tentar me aproximar um pouco mais das dificuldades de vocês. Talvez eu consiga passar alguma informação para vocês de algo que vocês já fizeram e não sabem onde estão errando, ou de algo que eu já errei para vocês não errarem. É por isso que a gente acaba pegando experiência do pessoal que tem um pouco mais de prática, né, para a gente não inventar a roda novamente, né, não passar pelos mesmos percalços, certo? Então, bora lá, pessoal da academia, vamos transmitir o nosso slide. Então, para quem não me conhece de novo, meu nome é Carla Pereira. Nós estamos no nosso 4º caso clínico apresentado pela Academia da Odontologia. Fiquem à vontade, podem mandar as dúvidas no chat, podem anotar e depois entrar no nosso Zoom lá e fazer parte do grupo, não tem problema nenhum. E eu vou decorrer o nosso caso clínico aqui mais ou menos durante uns 30 minutos, certo? Ligue o som, não ligue muito alto, se você está com o bebê em casa, porque a gente vai ter alguns videozinhos aqui, certo? Bom, o que nós vamos lembrar que eu gosto sempre neste primeiro slide? Dizendo algo que está nos procedimentos clínicos de odontopediatria, na nossa 3ª edição, que é coordenado pela ABOPED Nacional, né, nossa associação. O que ele diz? Ele diz que o processo de diagnóstico e subsequente elaboração do plano de tratamento em odontopediatria não pode ser focado na história, não pode ser focado apenas na história odontológica da criança, mas deve também abranger o contexto socioeconômico e psicossocial, que podem estar relacionados a muitos dos problemas da saúde bucal a serem tratados pelo odontopediatra. Assim, essa é uma etapa extremamente importante do ponto de vista operacional e comportamental dentro do tratamento. Por que eu enfatizo sempre essa frase? Porque nós não temos muito tempo para dialogar tudo sobre a doença cárie, todo o contexto socioeconômico, todo o contexto psicossocial. Aqui o nosso objetivo é ir muito certeira e muito direta em protocolos, em dicas clínicas. Mas eu não quero deixar passar que, sim, em todos os casos clínicos, este contexto está junto com a minha tomada de decisão. Beleza? Nunca podemos esquecer isso.
Eu declaro que não tenho contratação exclusiva com nenhuma empresa referente ao uso de qualquer material odontológico, empresa ou publicações. Todos os casos clínicos apresentados foram autorizados previamente pelos responsáveis do paciente e realizados aqui no nosso consultório em Curitiba, certo? Inclusive, hoje na aula, nós temos um relato da mãe por áudio, olha que incrível isso, sobre o caso, né? Antes, depois, como que se sentiu, enfim. Quem sabe isso também tire um pouco das dúvidas de vocês, certo? Então, vamos lá. Temos um paciente, chegou um paciente, eu estou mostrando para vocês um slide aqui de um passo a passo do que a gente vai seguir quando um paciente chega no nosso consultório. Primeiro, nós temos esse contato com a primeira consulta. Segundo, a mãe ligou, alguém indicou, a mãe entrou na internet, mandou um e-mail, mandou um WhatsApp, enfim. Com esse primeiro contato, nós temos a primeira consulta, o nosso encontro. Nesse nosso encontro, nós vamos falar sobre o exame clínico e o exame radiográfico. Num terceiro passo, nós temos a profilaxia, se for possível, ou um manejo. Lembrando que essa é a primeira dica, eu não faço profilaxia no primeiro encontro. No primeiro encontro, eu tento abordar o máximo possível de informação do paciente, de explicação sobre o diagnóstico, fotos, exames radiográficos, comportamento, a caixa guia, eu gosto muito da caixa guia, né, que são lâminas que a gente explica muito bem tudo. Então, eu não faço a profilaxia no mesmo dia. O que me traz de benefício? Me traz de benefício que eu tenho um retorno do paciente com outras dúvidas que podem surgir com o decorrer da nossa primeira consulta. Segundo, eu vejo pela segunda vez o paciente para entender um pouquinho o manejo dele, para me dizer se ele vai ser colaborador, se ele vai ter dificuldade, se eu vou partir com uma sedação, se eu vou precisar de mais tempo de manejo. E terceiro ponto é que o próprio paciente se sente muito mais confortável dentro do nosso consultório para agir num determinado procedimento, certo? É o que eu vejo de benefício. Mãe também traz o relatório alimentar. E outra situação também é que a mãe pode trazer novas informações que, porventura, ela não falou na primeira consulta. Porque estava muito nervosa, ou porque foi muita informação mesmo, ou porque esqueceu, certo? Depois disso, nós temos a etapa do tratamento. E aí, esse tratamento eu posso classificar em três maneiras, desculpa. Uma, com manejo, eu ganho o paciente no manejo, faço a minha psicologia aqui, pediatria, e trato o paciente de rotina no consultório com várias consultas. Ou eu faço a estabilização protetora no paciente para poder tratar, ou eu faço tratamento com sedação. E essa sedação, nós temos alguns tipos de sedação. Temos a sedação inalatória com oxitroso, benzodiazepina com midazolam ou a associação, a endovenosa, que aqui é no consultório, e a anestesia geral, que daí é em ambiente hospitalar. E neste caso clínico, nós vamos falar em qual a gente decidiu fazer. Depois do tratamento todo feito, nós temos o quê? O passo do acompanhamento. Neste contexto, hoje, de bônus, eu vou passar também sobre os valores, precificação, como que eu posso sugerir vocês com isso, certo? Por que eu começo a aula hoje, pessoal, com esse slide, dizendo esse passo a passo? Porque o último ponto, que é o acompanhamento do paciente, é ligado diretamente com a primeira consulta. Eu não deixo de falar sobre o fim do tratamento ou como que vai ser depois de tratar o paciente na primeira consulta. Eu já parto do ponto que é ali, no primeiro encontro, os pais responsáveis eles precisam ter ideia, independente se vão fazer ou não um tratamento, aonde eles estão indo, por onde eles podem caminhar e qual é o nosso objetivo final. Se eu não deixo isso muito bem claro, pessoal, é muito mais fácil os pais desconfiarem da nossa abordagem. É muito mais fácil eles não ficarem tão confortáveis quanto eles poderiam na confiança em você, certo? Bom, então vamos lá. No nosso caso clínico de hoje, o contato da primeira consulta. Chegou uma mensagem para nós no WhatsApp dizendo assim: eu quero agendar 2 canal. O dente está inchado. Doutora Adriana que indicou, que é uma colega nossa, indicou vocês para fazer sedação. E aí, nossa secretária já perguntou se já tem exame radiográfico para mandar ou trazer no dia. Caso não tenha,
eu acabo abordando, perguntando se o paciente tem algum plano de convênio, para se ele quiser já fazer alguns exames pelo plano de convênio, ou se algum outro colega já tinha indicado alguns exames. Isso é muito importante porque a gente consegue chegar na primeira consulta já estudando um caso, ou sabendo mais ou menos a abordagem do paciente, certo? Então anotem aí, exame radiográfico, mas foi com esse relato que ele veio. Na primeira consulta, eu fiz o exame clínico, ele chegou para mim aqui, o exame clínico e o exame radiográfico. Na anamnese, no protocolo de anamnese, o que observei? Eu anotei aqui para vocês pontos principais. Nunca fez anestesia, mas a hora que eu fiz o exame clínico ele já tinha algumas restaurações. O dentista não explicou nada e só falou que precisava tratar o canal. No dia do tratamento, a dentista foi viajar e aí a mãe teve que levar o filho na emergência. Bom, sabemos, pessoal, que esse contexto de nós, dentistas, passamos a informação para a mãe está num período muito, às vezes, muito conturbado, acaba entendendo de uma outra maneira. Mas é essa informação que eu tive neste momento, certo? Bom, inchou o rosto com antibiótico, está com antibiótico, mas não sabia me dizer de qual lado era. Estava com ibuprofeno desde 5 dias atrás e já teve um pouco de abscesso facial, mas também não soube dizer se era em cima ou se era embaixo. Foi na emergência e aí, nessa emergência, ele acabou sendo segurado. O que eu penso nessa questão de paciente de 5 anos, que foi segurado? Que eu já tenho chances de não ter um bom comportamento dele no meu tratamento e na minha consulta, porque ele já vem de outro lugar com uma dor facial, não comeu, dor de dente, provavelmente ficou com um pouco de febre, já foi numa experiência ruim que foi segurado durante uma emergência. Este paciente não está vindo super alegre me ver, certo? Então já tem que ter uma outra abordagem. Vamos escutar agora o áudio da mãe deste primeiro dia. Porque já faz quase um ano que eu levo ele. Então vai lá, pode começar, né? Então vamos lá. Quando a gente começou a levar ele no dentista, ele estava com pequenos pontos de cárie, assim, e dela, vamos ir tratando. Daí a gente começou o tratamento, dente por dente. E até você viu que alguns dentes já estavam feitos ali, Isso foi como? Foi segurado? Foi com anestesia? Não, ele ia tranquilo, porque até então ele não sentia dor nesses dentes. Aí quando começou as cáries, eu acredito que estava tampadinha ali, e daí começou a cair essas restauraçãozinha que ela fez, que começou a causar as dores nele, né? Que daí que foi pior. Mas eu levei ele faz muito tempo, foram várias vezes, várias. Se eu começar a contar pelos meus stories, assim, foi tipo mais de 10. Tá. E vendo cada dentista, só que eu também levava meu outro filho, né? Tá. E foi aí que começou a causar, não sei, eles covam os dentinhos. Quando doeu, tu chegou a levar ela de novo? Levei. E o que ela falou? Ela falou que, na verdade, ela falou que ia fazer um canal nele, daí ia fazer a sedação. Ia fazer a sedação e aquela que é só o cheirinho. Isso numa sexta-feira. Então, qual foi a informação que chegou até mim? Que ele não tinha nenhum exame radiográfico, que estava sendo tratado sem absolutamente nenhum exame radiográfico e até então estava tudo bem, no retorno e do nada começou a cair as restaurações. E foi essa foto do exame clínico que eu tive de primeira vez. Ele não entrou no meu consultório na parte de cadeiras, né? Ele entrou só aqui na primeira consulta. Foi ali que ele conseguiu mostrar o dente. Tirei as fotos ali mesmo, porque ele não quis entrar. Conversei com a mãe e já optei, por conta deste quadro todo, por uma sedação endovenosa. Carla, por que você optou por uma sedação endovenosa? Porque se vocês estão vendo na imagem, nós temos resto radicular, nós temos lesão de cárie ativa, nós temos lesões iniciais, nós temos um possível abscesso, que eu não sei onde que uma criança que não deixa tratar. Então, eu tenho muitas coisas para acontecer de agudizar, de começar a incomodar novamente, e eu não vou ter tempo de fazer o manejo comum no consultório, certo? Então, para isso, eu optei que eu preciso ser mais decisiva, mais resolutiva, e a melhor sedação seria a endovenosa. Carla, por que não anestesia geral? Porque
dentro do que ele precisava fazer, eu conseguiria tratar em consultório por conta da saúde dele. Ele é paciente ASA 1, não tem nenhum comprometimento sistêmico. O consultório está todo regulamentado para fazer endovenosa com anestesista. Terceiro, eu não precisava de mais do que 2h30, 2 horas para tratar ele. Então, é o tempo de segurança para a gente fazer esse tipo de sedação, certo? Então, foi realizado com uma sedação, como vocês estão vendo na foto. Como que nós costumamos fazer a sedação aqui? Então, nós temos a parceria com uma anestesista, ela é uma anestesista pediátrica. Quando nós viemos abordar ele, pessoal, aqui, quando eu comecei a conversar com a doutora Dani aqui em Curitiba, eu pedi que o paciente não lembrasse do fato de ter sido feito o acesso aqui dentro do meu consultório, porque eu comecei a trabalhar o manejo com ele e eu não queria que ele tivesse essa lembrança ruim. E aí nós optamos, então, fazer uma pré-medicação para que ele tenha um pouquinho de amnésia e não lembrar realmente que foi precisado funcionar. Então, nessa foto que vocês estão vendo, ele já está um pouquinho com o efeito desse medicamento. E agora vocês vão ver um pouquinho dos vídeos da anestesista fazendo já um manejo com ele para fazer o acesso venoso. Então, ele já está deitado, ela está toda paramentada, ela está com todo o controle que ela precisa. Olha que massa que é esse aqui. Que assim, o pessoal do YouTube pode me dizer se está escutando bem, se não está. Olha que legal. Tá bom? Coloca no seu dedo para a gente fazer a teia da minha. Ela é uma anestesista pediátrica, então, querendo ou não, já tem um pouco de manejo comportamental, né, das crianças. Sim. Nesse. Pessoal, quem não está visualizando no Instagram tem que ir para o YouTube, tá? Aqui no Instagram não vai conseguir visualizar. Então, ela vai lá, começa a colocar um monitoramento nele. A mãe está junto nessa hora. E vai fazer o acesso. Agora, você tá com uma teia de aranha. E ela já fez o acesso aqui, na mão dele. Olha lá, tá uma teia feita. Posso voltar um pouquinho? Agora, você tá com uma teia de aranha. Aqui, vamos ver se vocês conseguem assistir no exato momento da função. Olha lá, ele deixa. Dia doido, né? Olha pra você depois. Massa, que é isso. Que assim, de ele consegue acessar. Olha que legal. Consegue acessar ele para vocês. Coloca no seu dedo. E aí, ele pronto, monitorado. Olha, você tá com uma teia de aranha. Ele vai aí entrar numa sedação mais profunda. E aí a anestesista faz o controle do oxigênio e, teoricamente, estamos prontos para começar o tratamento. A gente tem a tendência a fechar um pouquinho os olhos do paciente, para deixar mais confortável, ele ainda se mexe um pouquinho, ó. Ela faz todo o monitoramento. E aí, nós começamos todo o nosso tratamento. Quando a gente está com o paciente na cadeira, pessoal, sedado ou não sedado, é muito importante nós termos alguns passos. Primeiro, saber a prioridade dos tratamentos. Que dente que eu vou tratar primeiro? Eu preciso ganhar tempo com isso, certo? O pessoal do Instagram talvez caia a nossa live aqui e vai para o YouTube. Eu mando já o aviãozinho, pessoal, aí do Instagram para não perder no YouTube. Prioridade de tratamento. Qual dente eu vou fazer primeiro? Eu não posso sentar ali e falar, vou ver, quem sabe, vou escolher esse, será que esse dói ou não? Não, certo? Segundo, eu preciso ter já um manejo do tempo de trabalho. Eu preciso já ter um pouquinho de experiência para saber o quanto eu vou demorar em cada dente. Quando nós estamos numa clínica, nós estamos começando, pessoal, que todo mundo começa, obviamente, ou em algum procedimento que eu não tenha tanta experiência para fazer tão rápido, eu sugiro vocês fazerem um de cada vez. Às vezes o pessoal não tem experiência para fazer uma pulpectomia, não tem tanta experiência para fazer uma anestesia, daí já quer fazer a sedação junto, daí já quer monitorar. Ou seja, você acaba pegando todos os pontos de dificuldade de uma vez só. E isso não é interessante. É interessante nós escolhermos uma dificuldade de cada vez. Eu já estou tranquila de anestesiar. Eu já estou tranquila de isolar, então agora eu vou partir para uma sedação. Não, peraí. Mas eu não costumo anestesiar a criança, porque eu espero uma criança muito difícil para anestesiar, porque tem um problema muito grave. Aí você acaba não conseguindo treinar a sua anestesia. Terceiro ponto que vocês estão lendo, diagnóstico preciso.
Eu preciso chegar o mais perto possível de um diagnóstico certeiro. Cara, mas como que a gente vai fazer isso para quem também está começando? São as experiências. O importante é você não tratar nenhum dente sem aprender com aquele dente. Tratei um dente, a restauração caiu. Nós temos que aprender o porquê que caiu. Será que eu errei no diagnóstico? Será que eu usei uma broca velha? Será que eu não usei broca? Será que eu não fiz o exame radiográfico antes? Será que eu não fiz o protocolo do material? Será que o material estava ruim? Será que a criança não colaborou e eu não consegui fazer? Cada situação é um momento de aprendizado. A somatória desses efeitos, desses eventos, vai fazer você chegar cada vez mais próximo de um diagnóstico muito certeiro, certo? Quarto, ter os exames complementares. Aqui no consultório, como a criança não colabora, nós temos o raio-x portátil, então eu consigo fazer as radiografias no momento da sedação. Mas, quem não tem, pelo menos pedir. Não existe, pessoal, a possibilidade de nós fazermos tratamentos de lesões passando da metade da dentina sem radiografia. A gente não vai na área médica sem radiografia. A gente não tem que ir na área odontológica sem radiografia. É um exame extremamente importante. E optar por tratamento definitivo, principalmente quando nós estamos na sedação. Apesar de que eu sempre parto do ponto de que eu não quero retratar o meu paciente. Eu não acho que nem eu e nem o paciente merece ser retratado. Então, eu não opto por fazer tratamentos que não durem, ou tratamentos que vão cair amanhã. Não existe isso. Nós temos que optar para fazer tratamentos definitivos. Criança é igual um adulto. Vai no dentista, resolve o problema e não precisa voltar mais, tá? Então, nós temos o quê? Aqui no paciente, nós recebemos a radiografia panorâmica, nesse primeiro dia, os pais já tinham trazido. Nós recebemos a anterior, também dos dentes, e eu abri a boca dele e examinei. Vamos ver o que eu tentei diagnosticar com essa foto clínica quando eu examinei. Eu observei que nos dentes anteriores tinha uma alteração de cor devido ao trauma. No 54, eu observei uma restauração insatisfatória e uma lesão já de cariatina. No 55, uma lesão em dentina em sulco oclusal. No 64, resto radicular. No 65, uma lesão em dentina também em sulco. Pessoal, presta atenção. Isso é uma falha muito grande que acontece quando os alunos marcam a private class, que, para quem não conhece, é uma possibilidade de você marcar um horário comigo para a gente ajudar no diagnóstico para vocês, no plano de tratamento. Quando eu pergunto, então tá, vamos lá, você tem esse dente. Me conte um pouco sobre esse dente. Na grande maioria das vezes, os alunos falam assim, não, esse aqui é uma extração, esse aqui é uma restauração, esse aqui talvez é uma pupectomia. Eu falo, não. A primeira resposta não tem que ser o tipo de tratamento. A primeira resposta precisa ser o que você vê, o que o dente tem, qual é o diagnóstico, qual é o exame complementar que você precisa. E separar dente por dente. Vamos ver embaixo, na cara inferior. Eu tenho, no 74, uma restauração insatisfatória também. No 84, uma lesão em dentina cavitada também. O pessoal do Instagram que está por aqui, corre no YouTube que vai cair. O que eu vejo nesse dente? De novo, eu vejo lesões. Eu não vejo restaurações. Eu não vejo, vou fazer aqui um cariostático. Não. Tentem começar a pensar dessa maneira, que vai ajudar muito até para a decisão de tratamento, certo? Aí, eu tenho a radiografia. Opa! Neste caso, eu tinha radiografia. No caso da semana passada, a gente não tinha radiografia antes realmente de começar o tratamento. Então, como que faz para os pais aceitarem isso? Como que faz para os pais confiarem no tratamento se não conseguiu nem ver a radiografia para você dizer o que vai fazer? Boa pergunta, vou falar para vocês depois. Então, comparando os anteriores com a radiografia, agora fica mais claro se tem lesão ou não. No 54, ó, já temos uma lesão muito profunda aqui, um ligamento um pouquinho mais espesso. Bom, no 55, uma lesão um pouco mais profunda, apesar de que essa radiografia é periapical. Poderíamos ter tirado uma interproximal? Poderíamos, mas as radiografias já vieram para mim no dia, tá?
Já adianto, quando eu recebo uma radiografia interproximal e eu vejo que a lesão passa da metade da dentina clinicamente, eu peço uma periapical para ver se não tem nenhuma alteração pulpar, nenhuma alteração radiográfica. Tá, Carla, mas ele não teve dor, ele não teve fístula, ele não teve abscesso, ele não está com mobilidade, a lesão está na metade da dentina. Como é que você, para que você vai tirar uma periapical? Eu já tive casos, inclusive neste caso, em outros, que tinha uma necrose silenciosa. Não tinha na radiografia, não tinha fístula, não tinha abscesso, e quando eu abri o dente, por N outras dicas, por experiência, o dente já estava necrosado. E muitas vezes acontece isso com vocês, de quando vocês fazem, quando a gente quer fazer, por exemplo, acha que toda essa parte de clínica é relevante ao radiográfico e faz uma remoção seletiva e aí, bum, paciente absceda. Já aconteceu isso com vocês, por um acaso? Muito provavelmente, certo? Bom, no 64, então, na radiografia confirma, né, um resto radicular. No 65 já tinha uma lesão em dentina também. Vamos para o inferior comparar o exame radiográfico, então. No 74, na radiografia eu vejo uma lesão interproximal, separada de uma lesão oclusal. E clinicamente eu vejo o quê? Uma restauração insatisfatória por oclusal. Peguem esse detalhe aí, por oclusal. No 84 nós temos uma lesão em dentina cavitada, não tem restauração, e eu observo no raio-x uma proximidade muito grande com a polpa. Mas, o que eu vejo também? Eu vejo também uma lesão distal. Olha que interessante. Eu vejo também na periapical uma linha branca radiopaca entre a polpa e a dentina. Opa, isso pode ser importante no nosso diagnóstico, na nossa opção de tratamento. E aí, com as radiografias que eu tenho, com as fotos, eu vou planejar o paciente, eu vou fazer o plano de tratamento, certo? Bom, eu tenho, vamos ver o que vai me lembrar: lesão, restauração insatisfatória, lesão em dentina e resto radicular. Bem importante eu pontuar para os pais. Tem doença ativa, já teve tratamento com insucesso, progressão das lesões rápido, eu tenho problema do comportamento, eu tenho um insucesso num quadro preventivo. Mais do que isso para justificar uma decisão de tratamento definitivo não existe. Quanto mais vocês colocam esses detalhes em papel, mais é fácil visualizar, mais explicativo vocês são para os pais, mais confiança vocês vão ter em vocês e nos pais. Certo? Então, vamos para o plano de tratamento. Plano de tratamento não quer dizer que é definitivo, é um plano para tratar. Estou traçando um plano. Eu acho que é para este caminho. Alteração do cor do trauma, eu optei por um acompanhamento. Na restauração insatisfatória do 54, eu botei deve ter envolvimento pulpar, mas eu posso optar por uma exodontia, um envolvimento pulpar e, dependendo da extensão da lesão, uma coroa. Na lesão em dentina do 55, uma restauração, muito provavelmente. No 64, do resto radicular, a exodontia. E do 65, uma restauração. Anotei tudo isso, passei para os pais. No inferior, planejamos o quê? No 74, uma restauração, substituir aquela restauração insatisfatória. No 84, ou uma terapia pulpar ou uma restauração. Eu não tenho muitas vezes como saber ali, sem pelo menos sentir a dentina, se ela está amolecida, qual é o aspecto que está aquele tecido, certo? Porque eu não tenho nada na radiografia. E nos 2 molares inferiores eu optei em fazer selante preventivo. Mas por que, Carla, se ele não tem cárie? Olha o estado da lesão, da doença cárie que tem na boca dele. Já foi tentado não fazer nada e ele não conseguiu acompanhar. Em alguns casos clínicos anteriores, eu enfatizei que estava na literatura dizendo que pacientes que têm lesões cavitadas, histórico de lesões cavitadas, as lesões de manchas brancas têm progressão pelo menos 3 vezes mais rápida para a cavitação, apenas mancha branca, certo? Então, optamos por tratamento com sedação endovenosa. Pessoal que está fazendo sedação ou tem curiosidade e tudo mais, quais são os pontos que eu posso lembrar para vocês? Primeiro de tudo, segurança. Muita gente me pergunta, Carla, como é que você faz sedação? Nanana. Eu sempre falo, a primeira coisa eu faço com segurança.
Eu não corro risco de nada. Eu faço muito bem. Então, o consultório está equipado para fazer a sedação, independente de qual. Essa endovenosa, ele está equipado, ele está autorizado, tem uma pessoa experiente, eu tenho uma equipe por trás comigo para fazer me auxiliar, então eu tenho uma auxiliar e mais uma terceira pessoa, e eu atendo um paciente de cada vez naquele dia, certo? Isso tudo, pequenos detalhes, soma a segurança do tratamento no final com sedação. Segundo ponto, ter uma equipe. Chamem um colega que está fazendo sedação, chamem um colega para te ajudar, para te auxiliar, principalmente quem está começando. 3, eu não posso começar um tipo de sedação sem ter nenhum exame, a não ser que eu já esteja preparada para fazer aquele exame. Inclusive, pessoal, é comum nós fazermos sedações, às vezes sedação leve, para um diagnóstico, para fazer o exame radiográfico, para depois traçar o plano de tratamento em outro dia, selecionar a melhor sedação. Porque muitas vezes eu não consigo ver, tá? Outro ponto, planejamento. Eu preciso ter planos, opções, plano 1, esse, plano 2, se não der certo esse, plano 3, se eu achar que tem alguma coisa diferente, eu tenho esse. E, por último, o diagnóstico, certo? Eu gosto de uma frase muito legal, que eu levo quase em todas as aulas que eu escutei da Ângela, diz assim, o dito antes é a explicação, o dito depois é sempre uma desculpa. Por isso que eu gosto de explicar para os pais todas as possibilidades de tratamento e que eu acho que vai seguir, tá? Importante na sedação sempre monitorar, usando um abridor, como vocês estão vendo nesse vídeo, para ajudar, e vamos começar por quadrantes. Então, eu comecei pelo quadrante, optei, então, o 64 por exodontia. Por quê? Primeiro, porque já estava com a polpa exposta há muito tempo. Segundo, porque já tinha perfuração do assoalho conforme. Então, isso são indicações, pessoal, prestem atenção, anotem aí. Perfuração do assoalho pela radiografia. Terceiro, se eu não tivesse situação, mas eu posso somar, eu não tenho como fazer um isolamento absoluto. Não tendo como isolar, eu não tenho como tratar o canal. Não tendo como tratar o canal, eu não tenho como restaurar. Então, o dente está comprometido. Então, extração. Optei por extração. No 65, nós tínhamos lesão em dentina. Então, tirei o esmalte que estava completamente desmineralizado para acessar a lesão. Limpei as paredes de esmalte. Estava em dentina externa. E aí, selamos o dente. Observem nessa foto, pessoal, que o sulco, ele parece quase intacto. Mas a hora que eu sondei, já estava saindo lesão de cárie ali. E quando eu vi na radiografia, já estava em dentina. Então, eu parto do ponto de, pelo menos, abrir o esmalte. Aí, o diagnóstico da dentina é fácil, é mais rápido. A dentina não precisa ser removida toda. Nós fizemos a remoção seletiva, deixa a dentina escurecida, a dentina endurecida. E aí, coloca a restauração e o selante, certo? Vamos, então, para o lado inferior esquerdo, porque quando eu faço sedação, primeiro eu faço o esquerdo, depois o direito. Né? Eu faço por quadrante, tendo a fazer por quadrante, ok? No 74, então, olha que interessante. Eu tenho que me chamou a atenção. Eu tenho uma restauração oclusal. Mas a pessoa, o colega, não, como ele não tirou radiografia e só colocou a restauração por oclusal, simplesmente não observou a lesão interproximal. E quando eu faço o acesso à lesão interproximal, olha como o esmalte aqui já está quebrado, já está fraturado. Esse esmalte aqui já tem a cavitação. Eu preciso restaurar. Certo? E o 75, os sulcos já estavam cavitados que nós selamos. Então, na abertura na caixa proximal, tiramos o esmalte, acessamos a lesão. Olha aqui. Acessamos a lesão que já estava bem lá em dentina. Importante é o quê? A gente limpou o esmalte para ter uma adesão, a adesão da resina em esmalte sadio. Então, eu preciso ter margens sadias. Interproximal, eu preciso fazer anestesia de que cunha primeiro, depois eu começo a abrir o dente, certo? E aí, fizemos a restauração de resina e o selante no 75. Então, por que eu optei por resina? Porque estava numa caixa proximal, eu tinha esmalte sadio, eu consegui ter acesso a esmalte sadio e não estava com comprometimento pulpar. Por que resina? Porque é um material definitivo e não tem motivo de eu colocar o número neste caso. Vamos então para o outro quadrante. Bom, o outro quadrante é o quê? Olha que bacana. 54 com a restauração insatisfatória. Não tinha dor, não tinha mobilidade, não tinha fístula. Lembra do abscesso que eu falei para vocês? Era
da fístula, que estava no 64. Sem fístula, sem abscesso, a radiografia com um pouco de espessamento, ó, aqui na raiz e tudo mais. Se eu tiro uma interproximal, eu não consigo ver essa alteração. O que mais eu vi nesse dente? A alteração de cor, pessoal. Olha que cor que tá o dente. O dente não tá mais com uma cor viva, com uma cor transparente, com uma cor bonita. Nesse com isolamento dá para ver melhor. Cuidado, quando existe essa cor acinzentada, sem vida, um pouco mais escura, o dente já começou a entrar num processo de necrose, muito provavelmente, mesmo que não tenha lesão em raiz, certo? Então, aqui a mesma coisa, isolei, poderia optar por uma exo, por um tratamento pulpar e por uma coroa. O que eu pensei? Na radiografia, beleza, eu tenho as raízes. Consegui isolar? Opa, então eu não preciso fazer exodontia. Ótimo. Vou fazer uma terapia pulpar? Vou fazer a terapia pulpar. E aí, consegui isolar, então a opção foi tratar o canal. Olha aqui como já estava muito mais necrosado, muito tempo, né? A consistência, a coloração dessa polpa. Um outro detalhe nessa foto que eu queria lembrar vocês é a abertura. Tem gente que tem a tendência a fazer uma abertura muito pequenininha e fica lá assim meia hora tentando olhar o canal e acaba não otimizando o seu tempo de trabalho com uma qualidade muito baixa. Então, vamos abrir este dente. Então, aqui vocês conseguem ver que eu abro o dente por oclusal e no acesso proximal que ele tem, para conseguir visualizar completamente a lesão. Por quê? Porque já me ocorreu de eu chegar nesse estágio e eu remover esse tecido pulpar, e quando eu ver, eu vou removendo, e acabo submetendo a exodontia, porque a cárie já está muito extensa na estrutura da câmara pulpar. Eu não tenho mais caixa para fazer o tratamento pulpar, certo? Então, aqui, optei por CTZ. Carla, você colocou resina, e eu lembro que você optou talvez por coroa, tinha possibilidade de coroa. Claro, por quê? Vamos lá, a diferença de resina e coroa. Por que eu optei resina? Primeiro, porque eu tinha margem de dente sadio para ter adesão, mesmo com o tratamento endodôntico. Segundo, eu consegui isolar muito bem. Terceiro, essa é uma dica muito boa, presta atenção. Aqui eu tenho mais estrutura de dente do que cavidade. Isso quer dizer que eu tenho bastante estrutura para segurar a minha restauração. Quando é ao contrário, eu tenho chance de fraturar a restauração e aí eu opto por coroa, certo? E o 55, a mesma coisa. Olha lá o acesso à lesão. E aí fizemos a restauração e o selante. Fomos para o outro quadrante, então. Outro quadrante foi, fizemos o selante, né? O do 85, tinha o selante aqui, ó, provisório insatisfatório, não sei se vocês estão conseguindo ver com este material. De novo, né? Isolamos, acessamos. Opa! Lembra que eu falei que tinha ponte de dentina, mas não tinha lesão e tudo mais? Então, o que eu faço? Eu removo o esmalte ao redor. Qual é o objetivo? O objetivo é eu ter uma adesão 100% da resina. Se eu não remover esse esmalte que está desmineralizado, a adesão não vai ser das melhores. Depois eu vou ter uma falha na minha restauração. E quando eu opto por fazer uma remoção seletiva, pessoal, eu não posso deixar chance, eu não posso ter nenhuma chance de infiltração, porque essa remoção seletiva precisa estar completamente selada para que dê certo, ok? Fiz o meu diagnóstico, vi que a dentina que estava mais na câmara pulpar não precisava ser removida, e aí restauramos também na proximal aqui, ó. Lembrem que lá na radiografia, ó, o colega não tinha visto, aqui na proximal já estava cavitado, então cuidado para quem não abre esta parte aqui do dente, essa mesial, não ia ver este acesso aqui cavitado e provavelmente ia ter insucesso. Beleza? Então, chegando ao fim do nosso caso, 54 e 55, então 54 pulpectomia, endodontia, 55 restauração selante, 64 exodontia e agora com planejamento de aparelho, 65 um selante, 75 selante, 74 restauração ocluso proximal, 85 selante e 84 restauração ocluso proximal. Pessoal, nós temos que estar preparados algumas vezes para intercorrência na sedação, ou seja, o paciente superficializar. Olha a importância certo? do fio aqui, ó. E
A dica é que quando a gente faz exodontia, sempre coloque um fio, certo? Um fio, para não perder. Isso aqui a gente já tinha terminado, ele estava acordando, olha lá. E aí, ainda fizemos um pouco mais de apostasia, certo? Aqui, nós já acordamos o paciente, terminamos nós já acordando o paciente. Ele fica ali no nosso consultório em acompanhamento, certo? Com o anestesista, os pais. A mãe vem buscar ele na cadeira quando ele acorda. Ali eu estou fazendo também uma hemostasia, né? Por conta da exodontia que a gente fez. Ele acorda super tranquilo. Tá acordando um pouquinho. A gente já começa a estimular ele para ele voltar. E aí os pais pegam no colo e a gente leva para casa, para a sala de espera. Depois disso, pessoal, a gente precisa ter um acompanhamento, né? Esse acompanhamento vai dependendo do manejo. Como que foi esse acompanhamento comigo na próxima vez que ele veio? Claro, ele quis tratar, ele quis sentar, por quê? Porque ele não tinha mais dor de dente e de alguma maneira que ele não sabe como, todos os dentes dele foram tratados e ele não tem mais dor. Então, na cabeça da criança, volta com uma ideia de tipo, eu não preciso mais tratar o dente para dor. Eu não sei como, mas eu consegui. Então, agora vai ser super tranquilo. Ele já me conhece, já levou presente e tudo mais. Então, a ideia agora é chamar ele para manejo. Nós estamos fazendo o manejo dele, moldar para fazer o mantenedor de espaço. Vou mostrar para vocês agora, para finalizar, o relato da mãe do pós. Às vezes, do que, tipo, o que eu sofri com ele durante esse tempo, sabe? Porque para mim foi muito desgastante. Eu cheguei num momento que eu falei, meu Deus, sabe? E a gente não tinha dinheiro assim, aqui agora, assim. Aí nós já tinha uma reserva para casa, que a gente tem que fazer umas telhado. E eu falei, não importa, telhado, a gente fica no telhado, fica na laje mais um pouco. Não importa, eu só não quero mais que ele sofra. Era de noite até daí fazer. Ele sentia muita dor, ele não estava comendo, e daí eu também não conseguia comer, sabe? Foi desgastante, assim. Aí meu marido falou que fique de lição. Então eu falei assim, mas é que na verdade o filho não é só meu. Sim. Né? Eu sei que ele vê menos. E aí, aqui então, quando no pós, né? Mostrou os dentes, tudo bem cicatrizado, bem bonitinho, já tá vindo fazer a limpeza. Bom, e aí eu falei para vocês que eu ia dar de brinde hoje dicas de valores, né? Como que eu faço, por exemplo, o valor destes pacientes, certo? Isso tudo, pessoal, depende muito de onde vocês estão, de quem vocês atendem, de como vocês atendem e tudo mais. Mas eu costumo passar 3 tipos de orçamento nesses casos que o planejamento pode mudar. Esse caso eu passei 2, certo? Planejamento. Como que eu faço planejamento? Primeiro eu explico com todas essas imagens da caixa guia e depois do tratamento eu mostro para os pais o que foi feito em cada dente e faz o somatório. Eu penso no orçamento de menor, de mais tranquilo para o pior, tá? Sempre lembrar que eu deixo aqui embaixo que o planejamento está relacionado com o exame clínico e radiografia inicial, explicados no dia da consulta, certo? E lembrar, pessoal, que eu coloco essa justificativa lá embaixo por conta disso. Além de saber tratar, como prevenir depois é mais importante. Segundo o repórter de 2020, no consenso organizado pela ORC, Grupo de Cariologia da IADR, a doença cárie é uma doença em movimento, ou seja, dinâmica multifatorial, mediada por biofilme e determinada por fatores biológicos, comportamentais, psicossociais e ambientais. Se os pais vêm um dia e demoram 2, 3, 4, 5 meses para fazer o tratamento, eu não tenho como segurar o mesmo plano de tratamento ou garantir que vai ser feito da mesma maneira. Por conta disso. E eu sempre mostro essa frase para eles, certo? É dinâmico. E isso faz com que a gente precise acompanhar o paciente depois, enfatizar essa importância. Sempre deixo uma frase para vocês. Hoje a frase é: há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Eu prefiro ser uma pessoa que fracasso e aprendo com o meu erro e evoluo sempre. Por isso que eu digo, todo dente que vocês estão vendo no consultório de vocês é um aprendizado. Façam isso ser um aprendizado. É muito mais importante do que atender rápido, que fazer, ele não voltou, e daí não veio, daí não sabe o que errou. A nossa caixinha
aqui no cérebro nunca vai conseguir somar conhecimento, certo? Mas jamais desistam, certo? Se for desistir, não desista pela quantidade de insucessos. Revertam isso, certo? Essa é uma frase do Henry Ford. Pessoal, vamos então. Este foi o nosso caso clínico de hoje. Queria então voltar num resumo de passar para vocês que exame radiográfico é muito importante. Explicação antes do tratamento para os pais terem uma ideia do que pode mudar de plano de tratamento. Terceiro, saber que nem sempre o que a gente vê na radiografia é exatamente o que vamos ver clinicamente. Existe uma soma de fatores. Não é só clínico, não é só radiográfico. É uma soma de fatores. Certo? Bom. Pessoal do Instagram, beijo. Obrigada por hoje. Pessoal do YouTube, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados no canal da academia. Mês que vem temos o nosso 5º encontro de 9. Estamos chegando na metade, 15 encontro. Todo caso clínico que nós temos aqui, o pessoal recebe por e-mail, blog com artigo para ler, com caso para comentar, com vídeos, com cursos da academia. Quem não faz parte do plano, vai lá na academia. Tem plano semestral, trimestral, anual ou curso específico, vale a pena. Quem tiver dúvida ainda, marca uma private class comigo, vai ser um prazer ajudar vocês. Private class comigo, quem faz plano da academia não tem custo nenhum, tá? Vocês podem marcar o que precisar. Quem quiser por fora, fala com o pessoal da academia. Certo? Pessoal do nosso grupo, vamos entrar no Zoom. O pessoal da academia vai colocar aqui no nosso link do YouTube o nosso link do Zoom, certo? Não sei se tivemos algumas perguntas por aqui. O pessoal da academia pode me passar ou vai me encaminhar e eu posso gravar vídeos durante a semana ou responder vocês depois. Fiquem à vontade, certo? Um beijo. Obrigada pela companhia de hoje. Vejo vocês daqui um mês no YouTube ou agora no Zoom, tá bom? Beijos. Tchau.